vamos começar falando. O primeiro ponto que eu quero falar em relação ao livro é o tema principal do mesmo. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato você já tem uma ideia, você já sabe, não tem apenas uma ideia. Você já sabe qual é o tema principal que está envolvido, que está ali diretamente informado no livro de Filipenses, aos Filipenses. E qual é o tema central? A alegria em Cristo. Esse é o tema central. A alegria em Cristo. Mas quando nós olhamos esse tema, nós vamos observar que nesses 4 capítulos, é impressionante como o tema alegria aparece. A palavra alegria, regozijo, que é sinônimo de alegria, não é? Aparece nesses 4 capítulos do livro de Filipenses. Agora, ao mesmo tempo, quando nós entendemos a circunstância em que o apóstolo Paulo se encontrava, muda a nossa compreensão totalmente. É muito fácil nós falarmos de alegria, mencionarmos em alegria, nós transparecermos um rosto alegre, quando a gente está bem, não tem problema de saúde, pronto, já. Eu estava querendo segurar aqui, mas queria sair. E é muito fácil nós dizemos alegrai-vos, quando tudo está bem com a gente. Quando as contas estão em dia, quando o emprego está garantido, quando você está namorando com alguém. Porque aí chega aquele momento, poxa, ninguém me olha, ninguém me quer. Quando está tudo, não, mas olha, o apóstolo Paulo estava preso. Gente, isso muda tudo. O apóstolo Paulo estava preso. E ele falou sobre alegria, ele poderia... Aquilo que nós conversamos na segunda aula, sinceramente, se nós escrevêssemos essa carta, a nossa tendência natural seria: com lágrimas eu vos escrevo, meu irmão, ore por mim, Mas pelo contrário, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E como ele bate maciçamente nesse tema. Gente, a nossa alegria é incircunstancial. Nós temos que aprender isso. Não é uma alegria quando as coisas estão indo bem, não. É incircunstancial, tem que ser uma marca do nosso cristianismo, da nossa confiança em Deus. Não deixar com que os problemas nos abatam ao ponto de nós demonstrarmos uma tristeza profunda. Não, nós temos que controlar. Claro que situações vão aparecer, mas cabe a nós dominarmos os sentimentos, as circunstâncias e demonstrarmos essa alegria no Senhor. E quando nós olhamos essa alegria, exatamente disso que eu falei para você, apesar do que Paulo passava, apesar também de algumas dificuldades aparentemente encontradas na igreja, como é mencionada nesse capítulo 1, do versículo 27 ao 30, onde dá a entender que tinha uma certa provação que a igreja passava. Por 18 vezes, nestes 4 capítulos, aparece essa palavra alegria. Alegria. Alegrai-vos. 18 vezes. É o livro da Bíblia que mais menciona este assunto, alegria. Apenas com 4 capítulos, 18 vezes aparece a menção de palavra alegria e seus sinônimos, o apóstolo Paulo citando essa igreja. Nós temos que falar como Neemias, quando estava reconstruindo os muros: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos nos alegrar nas circunstâncias, mas sim no Senhor, porque nós confiamos que as nossas leves e momentâneas tribulações são passageiras. Gente, isso aqui é disciplina. É um exercício de disciplina que nós temos que fazer.
E quando você, só o fato de você mexer esses músculos faciais, já muda tudo no seu cérebro. Isso é comprovado. Então vão ter momentos que você vai estar meio para baixo, que as coisas não estão dando certo. O emprego foi embora, os ganhos diminuíram, as dificuldades estão presentes, as contas. Deixa eu perguntar para você, eu ficar me lamentando, chorando, vai resolver? Se resolver, você era o primeiro a chorar. A gente vai fazer aqui o culto da lamentação. A lamentação dos irmãos da igreja, né? A gente vai fazer aqui, não resolve, pelo contrário. Então, você tem que criar um hábito de, diante dos momentos complicados, da tristeza que quer se abater sobre sua vida, coloca um sorriso, meu irmão. Faça só isso. É impressionante como aquele sentimento depressivo, de tristeza, passa logo depois, porque você colocou isso aqui. Mas pastor, eu não quero ser hipócrita. Hipócrita é você dizer que confia em Deus e na primeira dificuldade que aparece, pronto, céus, a vida. Isso que é hipocrisia. Nós temos que aprender a nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos no Senhor. Então aprenda a colocar um rosto alegre em meio às dificuldades que nós vamos passar na vida. Esta carta é um exemplo claro disso. Paulo preso. Meu irmão, hoje estar preso já não é fácil. E bem que ele era cidadão romano, então ele não podia ficar assim, preso em qualquer lugar. Mas mesmo assim, algemado a um pretoriano. Olha só a circunstância. Meu amigo, eu quero ir no banheiro. De novo, rapaz, tu é muito cagão. Peraí, vou te levar até a porta. Aí tira lá, né, o cadeado, vai lá, entra aí, tô aqui te esperando. Imagina a situação vexame, né, que ele passou, constrangimento. A alegria do Senhor, como Neemias falou, é a nossa força. Alegrai-vos. Então nós olhamos que este é o tema principal. Marque isso aí. Tema principal da carta aos Filipenses, a alegria no Senhor. Marque isso, pelo amor de Deus, você vai ter que responder isso na prova. Tema principal da carta aos Filipenses, para nós decorarmos o tema principal. Eu vou perguntar qual é o tema principal e você vai abrir um sorriso, tá bom? Qual o tema principal da carta aos Filipenses? Nem assim tem gente que ri, olha. Abre um sorrisão, isso, mostra os dentes. Não vai fazer como eu fiz quando era criança, né? Vizinho novo na minha área, eu tinha 11 anos de idade. Vizinho novo, eu quero ser macho, né? Brabo. Aí o vizinho, não, eu passava por mim. Sou dentista não, abestado. Não, mostra os dentes aí, mostra os dentes agora, vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Tá com cara, irmão, não quer mostrar? Pronto, esse é o tema da carta. Eu falei na semana passada, isso aqui eu mostrei para você. Isso aqui eu já mostrei para você. Inclusive nós falamos na semana passada, foi o último slide que nós batemos na nossa aula, foi isso aí, não é? Só que eu não continuei falando do outro ponto, que é as evidências de que ele estava preso, que nós encontramos na carta, né? Nós não batemos nisso. Essa foi uma tarefa que você ficou de fazer, né? E agora você vai ver se você acertou, tá bom? Deixa eu perguntar, quem fez essa tarefa? Uau, isso que é aluno aplicado, olha aí. Isso aí, tá vendo? Por isso que vocês são aluno 10. Acho que vai ser 10 para todo mundo essa matéria, 10 para todo mundo. Quem acha que vai tirar 10? Isso aí, olha, os corajosos, né? Os corajosos. Quem acha que vai tirar 0, irmão? Peraí, não levanta a mão não, é brincadeira. Então, nós já falamos que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, também a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja na cidade de Colosso, com uma carta a Filemon, né? E também Filipenses, a carta à igreja na cidade de Filipos. Ele estava preso ali em Roma.
E aí até nós colocamos por volta do ano 60 depois de Cristo, né? Há quem diga que ele ficou do ano 57 a 59. Mas vamos, para ficar mais fácil de decorar, ó, por volta do ano 60, tá? Mais ou menos esse período aí, você coloca aí nas suas considerações. Aí nós falamos sobre a alusão que nós encontramos no livro a respeito da sua prisão. Até eu dei a primeira, não dei a primeira? Primeira eu mostrei semana passada? Mostrei a primeira. Então, alusão à prisão. Olha só, primeira alusão que nós olhamos é a menção que ele faz sobre a guarda pretoriana. No capítulo 1, versículo 13. E ele, bem rapidinho, ele faz uma menção a respeito dessa guarda. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. E olha o que ele fala a respeito dessa guarda. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. A guarda do palácio era a guarda pretoriana. Somente os pretorianos, que era uma guarda pessoal do imperador. A guarda pretoriana era uma guarda pessoal do imperador, era a guarda que ficava no palácio. Então tornou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha, a primeira menção é essa. Ele fala prisão, e que prisão é essa? Então não era a prisão lá em Jerusalém, não, era a prisão do palácio ali em Roma, né? Do imperador. Era essa prisão que ele estava fazendo menção, onde ele se encontrava. Agora, o que é legal nisso tudo é que o apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade de evangelizar muita gente. Imagine a quantidade de pessoas que foram evangelizadas por ele. Não tinha para onde correr. O cara tinha que escutar a mensagem pregada por ele, não é? Não tinha para onde correr, estava aprisionado, estava acorrentado a ele, e essa era a circunstância que ele se encontrava, né? Acorrentado. Deixa eu voltar aqui, que a Bíblia me botou para o início do... Pronto, está aqui, ok. Aí, aqui mesmo, né? Então, ele não tinha para onde correr, então muita gente foi evangelizado. Gente, o maior motivo da expansão do evangelho naquelas regiões foi exatamente porque aqueles pretorianos que estavam algemados a eles, depois fariam parte de legiões, e eles levavam a mensagem da cruz. Quem ouviu de quem? Do próprio apóstolo Paulo. Uma coisa que nós não podemos fazer é nós nos calarmos pelas circunstâncias diversas que nós vamos passar. Nós não podemos nos calar. Olha só, tornou evidente para todos que Paulo estava preso pela causa de Cristo, e a causa de Cristo foi apresentada a cada um daqueles soldados que estavam com ele. Ontem eu falava nos jovens, e eu percebi que muita gente ficou assim, mesmo assustado com a informação que eu dei, né? Que eu falei sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos. Muita gente ficou assustado, porque sabe qual é o problema que nós temos? Nós acreditamos em tudo que a mídia mostra, em tudo que a TV mostra, nós acreditamos. Essa é uma tendência do brasileiro. Nós precisamos ter uma pulguinha, aprender a ter uma pulguinha atrás da orelha. Olha, quando você vê a mídia batendo muito num ponto, fique com o pé atrás, porque sinceramente a mídia brasileira, principalmente a Rede Globo, né? E toda a informação que é motivada por ela, gente, é informação pró-valores anticristãos. A maior defensora de valores anticristãos hoje no Brasil é a Rede Globo de televisão, e as outras vão atrás. Eu estava conversando com jovens, eu falei sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos. Sabe quem elegeu o Trump nos Estados Unidos? Os nossos irmãos de fé, os cristãos lá. As igrejas se uniram. 2 semanas antes da eleição, as igrejas se uniram, clamando a Deus por mais uma chance. Esse era o pedido, por mais uma chance, por mais uma oportunidade. E as igrejas se uniram em jejum, em oração, faziam vigília,
né? E eles foram que foram às urnas, que deu aquele índice enorme de pessoas votando, que a eleição lá não é obrigado, você vai se você quiser, você vota se você quiser, mas que levou as pessoas em massa às urnas, porque o que estava em jogo, que as pessoas não entendem, os valores cristãos. Era isso que estava em jogo. O socialismo, a esquerda mundial, está recebendo uma facada. A esquerda mundial está enfraquecida. Tudo é cíclico. Brasil, a esquerda saiu. A Argentina, a esquerda saiu. Estados Unidos, a esquerda saiu com essa eleição. Na Europa, a esquerda está saindo, a direita está voltando. É porque Deus está dando um último fôlego para a igreja. É por isso. Mas pastor, o que está em jogo? O que está em jogo são valores e pressão. Para nós que somos cristãos, uma pressão para nós não obedecermos a palavra, porque a esquerda acredita nesse progressismo. O que é esse movimento progressista? Que os valores mudam de acordo com a sociedade. Não, gente, os valores são os mesmos há 2000 anos atrás. Está aqui, nas Escrituras. Esses são os valores. Isso não muda. E apesar de falar de tudo quanto Trump, na verdade, ele é um defensor dos valores bíblicos. Nós estávamos, na verdade, no momento, a igreja estava assustada exatamente por isso. Porque o aborto foi um tema central da eleição. As pessoas não entendiam por quê. Os democratas, a esquerda, acredita que até um dia antes da criança nascer, se a mãe quiser pode abortar. Porque a mãe tem direito sobre o seu corpo. Quando Barack Obama ganhou, a primeira coisa que ele fez, voltou um fundo de pensão para os países subdesenvolvidos, para poder incentivar o aborto nos países do terceiro mundo. Era isso que estava em jogo. O que estava em jogo era obrigar as igrejas a realizarem casamentos homossexuais. Nós não estamos falando de direitos de pessoas. Todo cidadão faz o que quer e é o que quer ser. Mas obrigar uma igreja a fazer, e se a igreja não fizesse, a igreja seria fechada e o pastor preso. Você acha isso justo? Era isso que está em jogo. Aí o problema é que o Trump, ele é polêmico e ele não tem aquele discurso politicamente correto, mas é o mais pragmático e correto. Para pensar. Ele quer criar um muro entre México e Estados Unidos. Qual é um dos maiores problemas dos Estados Unidos? A entrada ilegal pelo México. Então o correto é acabar com isso. Ele quer acabar que os muçulmanos entrem nos Estados Unidos. Quem é que faz atentado nos Estados Unidos? Muçulmano. Então, na verdade, gente, nós temos que ser mais espertos. Agora, Deus está dando uma oportunidade. Olha, Deus, eu não esqueço uma vez de uma palestra do pastor Davi, de uma profecia que ele encontrou no livro de Isaías, onde ele falava de Deus seja louvado, né? E era uma menção que ele fazia exatamente aos Estados Unidos e o Brasil. Olha, com essas mudanças políticas no Brasil, nós ganhamos oxigênio. Porque já tinham leis, cartilha, homoafetiva nas salas de aula. Olha o socialismo, olha a esquerda entrando em ação. Então Deus deu uma oportunidade para a gente. Assim como deu uma oportunidade para os irmãos nos Estados Unidos. Para nós não nos calarmos. As circunstâncias adversas não podem fazer nós calarmos a nossa boca. Nós fecharmos a nossa boca. Não! Pode estar tudo ruim. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Aproveitamos a oportunidade que está nos dando. Agora que nós temos, vamos aproveitar as oportunidades. Deus está dando um oxigênio para a igreja. Vamos aproveitar as oportunidades de falar mais de Cristo e ganhar os nossos amigos. Não permita que as circunstâncias ao redor da sua vida impeçam você de anunciar as grandezas de Jesus àqueles que precisam. O apóstolo Paulo estava preso, mas as pessoas estavam ouvindo da mensagem da cruz. E talvez, olha como os propósitos de Deus são importantes. Talvez o evangelho não teria um alcance tão grande naqueles momentos se o apóstolo Paulo não tivesse sido preso. Porque aqui o pretoriano seria o oficial de legiões. Agora ele estava aqui, ouvindo do evangelho de Cristo, acorrentado a ele. E muita gente foi evangelizada. Nós não podemos fechar as nossas bocas. Temos que falar. Outra alusão, a alusão à casa de César, que nós encontramos no capítulo 4, versículo 22.
Olha o que ele fala aqui no capítulo 4, versículo 22. De Filipenses. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente, olha só, os que estão no palácio de César. Em outra versão, na casa de César. Os santos. Tinham pessoas lá dentro convertidas ao Senhor Jesus. Algumas já estavam na época que Paulo chegou. Outras talvez foram convertidas através do apóstolo Paulo. De ver o testemunho implacável daquele irmão. Mostrando exatamente onde ele estava. Mais uma vez, um outro ponto que nós observamos. A esperança, ele falando da esperança de liberdade. Porque estava preso. Ele dizendo que espera uma vez, eu tenho esperança que eu vou visitá-los mais uma vez. E essa era uma vontade que ele tinha, de visitar novamente os irmãos. E a última, para fechar as 4, ele menciona a pena de morte iminente. Onde ele fala, a minha vontade é estar com Cristo. É muito melhor. Mas eu sinto um pesar no coração, porque enquanto eu estou aqui, eu posso cooperar para o Evangelho de Cristo. Uma hora eu quero ir, mas eu sei de tantas coisas que ainda tenho para fazer. Então essas 4 alusões mencionam exatamente o local que o apóstolo Paulo se encontrava. Essas 4 alusões que nós encontramos no livro. Preso em Roma, no palácio de César. Era lá que ele se encontrava. Pronto, para nós terminarmos. E vamos ver se a gente consegue, pelo menos, terminar esse outro ponto, a respeito do propósito da carta. E aí nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele tem alguns propósitos. E, na verdade, são 6 propósitos principais, quando ele escreve esta carta à igreja que ficava na cidade de Filipos. Então tem 6 propósitos principais. O primeiro propósito que nós observamos, que fica bem claro, ele explica para a igreja o motivo por qual está enviando Epafrodito de volta. E aí, entenda uma coisa, você leu a carta, então você já deve imaginar que, na verdade, a igreja de Filipos enviou através de Epafrodito, através desse irmão de Epafrodito, uma oferta para o apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo como uma pessoa que fosse ajudar nas necessidades dele. Só que Epafrodito ficou doente, muito doente, ao ponto de quase morrer, e a saudade que ele tinha dos irmãos de Filipos era muito grande. E o apóstolo Paulo então o envia de volta, agradecendo a prestatividade do irmão, inclusive honrando Epafrodito, por ter ficado aquele período, aquele tempo com ele. E fica claro que um dos propósitos que o apóstolo Paulo tinha ao escrever esta carta era exatamente justificar que quem levou esta carta em mãos foi Epafrodito. Ele que levou em mãos, E quando chegasse lá, os irmãos entenderam, foi o apóstolo Paulo. Ele não veio fugido, não. O apóstolo Paulo que enviou ele e está aqui, agradeceu pela ajuda que ele deu nesse período que esteve juntamente com ele. E ele estava com o apóstolo Paulo, auxiliando o apóstolo Paulo. Um outro propósito também que fica muito claro era justificando a ida de Timóteo, respaldando a ida de Timóteo, o plano que ele tinha de enviar Timóteo àquela igreja para que ele a ajudasse, para que ele desse a continuidade ou colocasse as coisas em ordem, ajudasse os irmãos nas dúvidas que porventura viessem a aparecer. Aí ele fala, escrevendo à igreja o plano, e olha, vocês conhecem muito bem Timóteo, vocês sabem da capacidade que ele tem. E Timóteo era um braço direito do apóstolo Paulo, era um braço direito.
E ele então já estava dizendo para os irmãos do plano que ele tinha de enviar Timóteo para ajudar a lidar com as dificuldades que apareciam na igreja, que é normal, né? Apareciam na igreja, os probleminhas que a igreja enfrentava. Então ele bota na carta a respeito exatamente desse ponto do plano de enviar Timóteo àqueles irmãos, àquela igreja. Então está respaldando essa ideia que ele tinha. Um outro ponto que fica muito claro do propósito por trás de escrever a carta, agradecer. Isso fica muito claro para você, não é? Eu tenho certeza que você não tinha dúvida disso. Agradecer a oferta generosa que receberam dos irmãos ali da cidade, da igreja que ficava na cidade de Filipos. E ele estava reconhecendo: olha, muito obrigado pela generosidade de vocês, por ter enviado essa oferta, e foi de grande alívio para mim. E a igreja de Filipos, é interessante que ela era uma igreja generosa. Quando o apóstolo Paulo menciona daquela oferta planejada em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, ele faz menção exatamente da generosidade dos irmãos de Filipos, que ali estava sendo levantada uma oferta para mandar para a igreja em Jerusalém, que passava por dificuldades de várias espécies, não é? Resultado da precipitação dos irmãos, lembram? Na igreja de Atos, na igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para que esse distribuísse de forma igualmente diante de todas as pessoas, diante de todos os santos. O resultado foi que os irmãos faliram. Eles achavam que Jesus viria assim no estalar de dedos. Aí foram desfazendo de tudo que tinha e dá para a igreja. Já que Jesus está voltando, então vamos logo vender tudo que a gente tem e vamos dar para a igreja, para que o evangelho seja propagado, para que os irmãos sejam ajudados. Só que não veio no tempo que eles achavam, até hoje nós esperamos, não é? Mas o que resultou foi que a igreja passou por sérias dificuldades, e o apóstolo Paulo organizou uma oferta, não é? Pelos lugares que ele havia passado, para os irmãos de Jerusalém. E ele menciona a generosidade da igreja que ficava na cidade de Filipe, né? Ele fala: vocês foram os primeiros que praticaram o dar, e para depois receber de Deus, dar e receber. Ele usa essa menção a respeito dessa igreja. Um outro ponto que fica muito claro também quando nós olhamos a carta é exatamente o fato do apóstolo Paulo explicar as circunstâncias que ele passava e o quanto isso contribuiu para o evangelho de Cristo. Que o fato dele ficar preso, motivou vários irmãos a pregar o evangelho. Inclusive, claro, ele fala, alguns com propósitos honrosos, outros por inveja, né? Para mostrar: olha, nós não precisamos desse apóstolo Paulo não, ó. Nós vamos mostrar que podemos viver muito bem sem ele. E aí ele até fala: independente de qualquer coisa, Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo pregado, independente de qualquer coisa. E aí nós observamos ele falando das circunstâncias que ele atravessava, e ao mesmo tempo incentivando e falando também da pregação do evangelho, né? O fato de estar preso, as pessoas estavam sendo motivadas a pregar o evangelho, aquilo que ele fazia de costume, outros agora estavam fazendo. O quinto ponto e penúltimo que nós observamos, ele exorta a igreja à humildade, à comunhão e à união. Aí nós temos no capítulo 2 aquele exemplo claro da humildade de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus seria alguma coisa. Antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, encontrando na forma humana, veio a ser servo, falando da morte de Cristo, e foi morte de cruz, não é? E mostrou essa humildade de Cristo. E ao mesmo tempo a humildade que tem que ter dentro da igreja de Deus.
Não é nós nos acharmos nada, não é nós nos acharmos que somos melhores que os outros. Se Deus deu um talento para você, graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo fala, inclusive, se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque foi Ele quem deu, né? E ele fala dessa humildade que tem que ter dentro da igreja de Jesus. E aí ele conclui também nessa linha de pensamento a respeito da unidade do corpo de Cristo. No último capítulo, ele fala: eu rogo a Evódia e Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Olha só que é interessante, não é? A harmonia no Senhor, pelo menos no Senhor. E aí ele está falando, inclusive, que eram duas irmãs, que eram grandes combatentes do Evangelho, que haviam ajudado no período que lá ele esteve, e agora estavam divididas, estavam com birra, estavam com briga, né? E aí ele fala: eu rogo a fulana e a ciclana que vivem em harmonia no Senhor. Não pode ter divisão dentro da igreja de Cristo. Claro que você não vai ser melhor amigo, melhor amiga de todo mundo, não tem como. E ao mesmo tempo tem pessoas com personalidade que, assim, não é muito agradável, você prefere evitar um pouquinho. Mas nada justifica o fato de duas pessoas não se falarem. Nada justifica o fato de duas pessoas não se suportarem. Na verdade, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se você não consegue viver em harmonia por você, viva pelo Senhor. Ou seja, Deus mandou que nós vivêssemos bem uns com os outros, né? Então é pelo Senhor, pelo menos pelo Senhor, viva em harmonia. E ele bate nesse ponto. E o último propósito que nós observamos claramente na carta é sobre a advertência dos falsos ensinos. Aí nós observamos, lendo a carta, que o apóstolo Paulo combate, como é normal de combater em todas as cartas. Porque o apóstolo Paulo, quando pregava, quando visitava uma cidade, ia pregar o evangelho, ele tinha um local que ele iniciava, e o local era os judeus. Sempre ele ia numa sinagoga. Como na cidade de Filipos não tinha sinagoga, ele procurou aquele lugar onde as pessoas se reuniam, onde os judeus se reuniam para poder seguir as tradições judaicas. E era a margem do rio. Foi isso que ele descobriu. Então, com certeza, ele se informou, perguntou. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão, mas deve ter sido informações. E ele pregava para judeus. Então, era comum uma dúvida, e nós falamos muito disso quando estudamos as cartas gerais, uma dúvida a respeito do que guardar, do que nós vamos trazer do judaísmo, né? O que serve, o que não serve. E era uma dúvida comum nas igrejas iniciais. Eles não tinham o Novo Testamento completo com eles. Na verdade, eles tinham algumas cartas que eram enviadas, mas eles não tinham plena convicção. Nem os apóstolos. O único apóstolo primeiro que veio ter um entendimento pleno a respeito da graça de Cristo, que nós não precisamos mais seguir aqueles preceitos do judaísmo, foi o apóstolo Paulo. Pedro tinha dúvida, os outros tinham dúvidas, então via essa dúvida. Aí Paulo bate nessa tecla: é uma nova vida, é a graça de Cristo. Não deixe com que aqueles coloquem um peso que vocês não podem carregar. Já passou essa época, já passou esse momento. Aí nós vamos, tanto quanto nas outras cartas, nós observamos uma pequena ênfase a respeito disso que o apóstolo Paulo coloca. O que é que você deve guardar desse propósito, né? Propósito da carta: essas 6 informações. Só isso, né? Então pode, por exemplo, está na prova, talvez não vai estar na prova as 6 informações, mas talvez esteja 2. Eu gosto muito de fazer verdadeiro ou falso, lembra disso? Verdadeiro ou falso? Aí eu posso colocar assim: verdadeiro ou falso? Um dos propósitos que o apóstolo Paulo tinha ao escrever a igreja de Filipos era a respeito do agradecimento sobre as ofertas que haviam enviado a ele. Aí você vai colocar: verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Mas também essa é fácil, não é? Para nós terminarmos, aí vai ser tudo passado, tudo dado.
a nossa aula de hoje. Último ponto, ó. O esboço do livro. Aí você vai anotar que você fez. Essa foi a sua tarefa. Aí você vai anotar direitinho. São 10 partes. Podemos dividir o livro em 10 partes, tá? 10 partes principais. Olha, ele começa como em toda a carta, com a saudação. E aí do lado está a referência que compreende a saudação, né? A referência que compreende a saudação. Os primeiros versículos do capítulo 1. Depois que ele saúda a igreja, ele fala os santos, né? E esses santos eram os irmãos da cidade de Filipos, eram os irmãos, tá, gente? Os santificados no Senhor Jesus pela graça de Deus. E aí ele coloca a respeito da alegre preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja, a respeito da oração. Me alegro no Senhor, toda vez que eu lembro de vocês em minhas orações, eu lembro com alegria. E aí ele fala, né, que o amor de vocês aumente cada vez mais em toda sabedoria e percepção. Não é isso que está nos primeiros capítulos aí? Então esse é o segundo ponto que nós observamos. Segundo assunto ele tratando, que vai aí no capítulo 1, do verso 3 ao 11. E agora, claro, né, nós vamos estar passando as informações na ordem. Esse é o segundo assunto. O terceiro assunto abordado, que você pode colocar como esboço dessa carta, é o fato dele colocar a resposta que ele dá para as circunstâncias difíceis que ele estava enfrentando. Olha a referência aí ao lado, que é o capítulo 1, do 12 ao 26. Ele fala: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho. Ele não deixou, ele podia muito bem se abater, né? Conversamos a respeito disso. E aí ele fala que em vez de se tornar maléfica, pelo contrário, contribuiu para a propagação do Evangelho. Ele pregando na cidade de Roma, ali, não é, no palácio, e os irmãos motivados a pregar a respeito de Cristo. Alguns por motivos corretos, outros por motivos incorretos, mas o importante, ele fala, é que o nome de Cristo está sendo pregado. O quarto, aí ele apresenta esse pedido por humildade e unidade dentro da igreja, onde ele fala nesse versículo 27, né, no final desse versículo 27, ele fala a respeito da igreja, que deveriam permanecer firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E aí nós olhamos aquele texto clássico da humildade de Cristo, que era essa mesma humildade que deveria ser apresentada e encontrada na igreja do Senhor, né? Ó, exemplo de Cristo, deveríamos ter essa mesma humildade, aquele texto clássico do capítulo 2, que inclusive, gente, era um hino. Acho que parece que isso era um hino cantado pelas igrejas, pela igreja primitiva, pelos irmãos daquela época, né? Eles cantavam esse texto. Quinto, olha só, quinto, nós olhamos nessa divisão do esboço, recomendação dos seus colaboradores. E aí que ele fala de Epafrodito e de Timóteo, recomendando receber Epafrodito de volta, agradecendo pela cooperação. Agora imagina só, imagina como o apóstolo Paulo ficou preocupado, não é?
Porque ele relata que Epafrodito ficou doente, que quase morreu, quase bateu as botas. E aí agora ele envia de volta agradecendo. Imagina como não foi difícil a circunstância. Ele lá, precisando de ajuda, aí envia um irmão que fica doente, não é? O irmão não tem culpa, mas o apóstolo Paulo muito gentilmente agradece os irmãos pelo envio de Epafrodito e recebe de volta. O cara estava com saudade. Aí o apóstolo Paulo envia de volta e ao mesmo tempo ele fala do propósito de enviar Timóteo. Sexta divisão, né? O erro da justiça própria. E aí entra aquele ponto de heresia que nós já havíamos falado no propósito da carta a ser escrita, de as pessoas procurarem justificação pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos. E é um dos pontos que ele aborda na carta, não é? O próximo assunto que ele aborda, que nós podemos colocar nesse esboço, uma exortação quanto à maturidade cristã. Aí tem aquele texto clássico das Escrituras: não que eu já tenha obtido tudo isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. E aí ele coloca: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas a coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí ele continua falando a respeito deste assunto e incentivando, né, a igreja a caminhar, não ficar parado, estagnado em acontecimentos passados. Não, caminhe, vamos lá, cada passo é uma vitória. É melhor dar pequenos passos do que ficarmos parados e estagnados na nossa vida espiritual, não é? Então esqueça das coisas que ficaram para trás, avance para as que estão adiante, e assim nós vamos caminhando até a volta de Cristo. Oitavo, pedido de alegria e paz, tá? Não é em paz não. Alegria e paz entre a igreja. Alegria e paz entre a igreja. Aí que tem aquele outro texto que nós já falamos, mencionamos, onde ele roga às duas irmãs que vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Estamos terminando. Olha, você vai ter todo o esboço com você. O nono assunto, a gratidão de Paulo pela generosidade da igreja. Se os irmãos não quisessem, não contribuíam, não tinha obrigação. Então ele reconhece, demonstrando gratidão pela generosidade praticada pelos irmãos, em ter enviado Epafrodito com uma doação. E Epafrodito foi enviado para ajudar o apóstolo Paulo. Olha que interessante. E ele termina a última parte, que é a conclusão, o fechamento da carta. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente que estão no palácio de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Pronto. Olha só. Tarefa para você. Estudar para a prova. Essa é a tarefa. Então que Deus nos abençoe. Um bom almoço para todo mundo. Nos veremos mais tarde, se Deus quiser.